Você já precisou fazer uma entrevista remota? Não? Então saiba que o seu dia vai chegar, tá? Porque entrevista remota é uma super tendência. Essa modalidade de entrevista foi acelerada por conta da pandemia, né? Porque a gente não estava podendo se encontrar presencialmente. Em nome de Cristo, a pandemia vai passar e a gente vai poder encontrar as pessoas pessoalmente. Porém, a entrevista remota não vai regredir. Inclusive, todo esse avanço tecnológico que nós tivemos por conta da pandemia vai continuar. Alguns em grande escala, outros em menor escala, mas a gente não vai retroceder aos avanços tecnológicos. A entrevista remota ela tem uma série de vantagens, tanto para a empresa quanto para o candidato. Vamos falar do lado do candidato, porque você que está assistindo esse vídeo não é uma empresa, né, querido? Você é um candidato. Então, o que você precisa entender? Qual é a vantagem de fazer uma entrevista remota? Primeira vantagem: muitos candidatos perderam o emprego. E aí essa pessoa, ela não tem dinheiro para pagar o transporte. Às vezes a entrevista é em outra cidade, tem que pagar um ônibus para ir para longeão. Mesmo que seja na mesma cidade, tem que pagar o ônibus, o Uber, botar gasolina no carro. E isso pede um investimento. Então as pessoas não têm dinheiro para pagar esse investimento. Muitas vezes, várias etapas do processo seletivo são conduzidas no mesmo dia, o que faz com que o candidato precise ficar muitas horas na empresa. E aí o cara fica com fome, tem que comprar uma parada para comer e gasta mais dinheiro. Então uma das principais vantagens da entrevista remota para você, candidato, é que você não precisa gastar dinheiro para fazer a entrevista, só a internet, mas que provavelmente você já paga aí na sua casa. Outra vantagem que o candidato não consegue enxergar como vantagem, mas eu vou te mostrar agora, é o seguinte: quando você está no seu ambiente, você tende a ter mais segurança. O fato de você chegar até a empresa já aumenta o seu nível de ansiedade. Aí você chega na empresa e ainda precisa ficar esperando a sua vez, o que faz com que você fique ainda mais ansioso. Então, se você estiver no seu ambiente, o nível de ansiedade baixa, fazendo com que você fique mais tranquilo e, consequentemente, vá melhor, porque a ansiedade atrapalha bastante no processo seletivo. Então, agora que você já sabe as vantagens, a gente precisa falar em como se preparar para esse formato de entrevista. A primeira coisa que você precisa entender é que a entrevista remota ela é igualzinha uma entrevista presencial, só que remoto, né? Faz até meio lógico falar isso, mas é isso aí, a entrevista remota ela é a mesma coisa. O recrutador vai conduzir da mesma forma, vai fazer o mesmo roteiro de perguntas, então não precisa ficar desesperado, você só não vai estar com ele fisicamente. Primeiro passo da preparação é você entender por qual ferramenta a entrevista vai acontecer. Na maior parte das vezes, o recrutador vai dizer para você: olha, fulano, a gente vai fazer entrevista por essa ferramenta aqui. O que você precisa fazer? É muito importante que você, antes da entrevista, faça uma chamada de vídeo com outra pessoa para você testar áudio e vídeo. Baixar o negócio, fazer tudo pela primeira vez, você já vai ficar nervoso pensando que pode dar errado. Ou então você conecta com o recrutador e aí a sua câmera não liga e o recrutador pedindo para você ligar a câmera, a sua câmera não ligando porque você não testou, aumenta o teu nível de ansiedade. Então, teste a ferramenta antes. O que é legal você testar também? A sua conexão com a internet. É claro que você não é o cara da Vivo, então você não tem o controle de cuidar para que a internet não caia. Mas antes da entrevista, dá uma olhada se tá tudo ok com a conexão, se você tem uma outra rede que tá com um sinal mais legal para você fazer essa troca. O recrutador sabe que a internet pode cair. A dele, inclusive, pode cair também. Não é um problema a sua internet ter uma instabilidade, mas é legal você procurar medidas para evitar esse desconforto, pensando sempre em diminuir o seu grau de ansiedade, porque se a sua internet começa a travar, você fica nervoso achando que o recrutador não vai fazer uma nova chamada. Toda essa preparação é pensando em quem? Em você, em diminuir o seu nível de ansiedade. Outra coisa, se você for fazer a entrevista pelo seu celular, é muito importante que você não fique segurando o celular, porque você não consegue estabilizar o teu braço, então você vai dar uma mexida, vai ficar tremendo e a imagem vai dar aquela tremida para o recrutador. Não precisa comprar um tripé só para fazer a entrevista de emprego, mas apoie uns livros, deixe o celular parado direitinho para você não ter que ficar segurando. Vai que o celular escorrega da sua mão também. Então, não usa o celular segurando. Outra coisa muito importante, você vai usar o seu celular sempre deitado e não de pé. Deitado é mais fácil, o recrutador ele consegue te ver em tela cheia, porque ele provavelmente vai estar no computador. Celular sempre deitado. E uma coisa que talvez você já saiba, mas que é importante ressaltar. Se você deixa o bloqueio de tela do seu celular desativado, quando você deita o celular, a imagem não vira. Então você precisa
arrumar o bloqueio de tela para que quando você virar a câmera, vire para o recrutador também. Dica muitíssimo importante, ainda de parte técnica. Toma cuidado com a iluminação. Você não é um youtuber, então você não tem que ter aquele monte de luz na sua cara. Mas falta de luz ou excesso de luz prejudica a qualidade da imagem. O recrutador é muito importante que ele veja você durante a entrevista. Fica sentada num lugar que a luz do sol ilumine bem o ambiente e está tudo tranquilo. Outro ponto importante é o que vai aparecer atrás de você. Se você puder, use uma parede branca, uma parede neutra, ou então o guarda-roupa, mas se for usar o guarda-roupa, feche a porta do guarda-roupa. Não deixe aquelas roupas tudo bagunçada, né? Um monte de estímulo diferente para o recrutador. Dá uma cuidada aí do ambiente. Uma dica super legal para entrevista online também é você sempre olhar para o centro da câmera e nunca para a sua imagem refletindo na tela. Desse jeito parece que você está olhando direto para o recrutador. Por exemplo, eu tô falando com você olhando para o centro da câmera, mas se eu estivesse olhando para a tela, eu estaria falando com você desse jeito. E aí a impressão que você tem é que eu não estou falando com você, porque você não sente conexão no olhar. Então, olhe sempre para a câmera e nunca para a tela. Sendo uma entrevista remota, é bem legal que você imprima o seu currículo, deixa ele como apoio. Você vai ficar lendo o currículo o tempo inteiro? É claro que não. Mas caso você esqueça de alguma informação ou queira dar uma consultada, você abaixa o olho um pouquinho, encontra a informação no seu currículo e pronto. Eu sugiro que você não tenha o currículo aberto no Word, por exemplo, no momento da entrevista. É legal que você imprima e não deixe ele 100% visível, senão você vai cair na armadilha de ficar lendo e aí não vai ser legal. Outra dica, e essa dica, cara, ela é muito boa, é você sempre ter perto de você um copo de água. Por que que o copo de água vai te ajudar? Sempre tem aquela pergunta que a gente fica um pouco mais desconfortável, né? É natural, todo mundo sabe onde o calo aperta. No momento que o recrutador fizer essa pergunta pra você, você vai pegar a sua água, vai dar um golinho assim, ó, rapidinho, vai devolver o copo. Por que que você vai fazer isso? O tempo que você gasta pegando a água, bebendo água e devolvendo o copo é muito rápido, são alguns segundos. Então facilita para você não ter que dar uma resposta de bate-pronto, dá uma bebidinha na água. Agora não fique bebendo água o tempo inteiro, né? Senão você vai ter que pedir pro recrutador licença para ir no banheiro. Usa a água só como uma carta na manga. O recrutador fez aquela pergunta que você ficou desconfortável, pega a água para você se organizar mentalmente. No mais, preparação para entrevista remota, para responder as perguntas, é do mesmo jeito do que a entrevista presencial. E aqui nesse canal já tem um vídeo ensinando você a se preparar. Você vai se preparar do mesmo jeito. Esse vídeo foi para mostrar para você as vantagens da entrevista remota, como você vai preparar o ambiente e algumas dicas que também vão ajudar muito nesse momento a diminuir a sua ansiedade. Ter um currículo impresso em mãos para você dar uma olhadinha na informação. E a dica da água, que vai te ajudar a dar aquele tempo para você organizar as suas informações. Se você quiser outro vídeo dando mais dicas sobre entrevista remota e também sobre vídeo currículo, porque vídeo currículo vem ali, ó, juntinho com a entrevista remota. Quer que eu grave um vídeo te ensinando a construir um vídeo currículo? Então você vai comentar a hashtag #GravoVídeoCarol, que o próximo eu falo sobre esse tema, ok? Não esquece, clica aqui embaixo, dá uma moral para a produtora de conteúdo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho que a gente se vê na próxima semana.